Olá, tudo bom? Aqui quem fala é a universitária de Medicina Veterinária do terceiro período da Faculdade Unibrasil. Esse vai ser um trabalho que nós vamos apresentar para o projeto de extensão de epidemiologia com o professor André Reis. Hoje nós iremos entrevistar a doutora Henriette Graff. Pode se apresentar, por favor? Olá pessoal, meu nome é Henriette Graff, sou médica veterinária, sou sócia fundadora da Equivet Hospital Veterinário e é um prazer conversar com vocês, Ana. Nós vamos começar com algumas perguntas agora, tá? A primeira pergunta: como você decidiu ir para esse ramo da veterinária? Então, desde muito pequena eu sempre fui muito apaixonada por cavalos e dizem meus familiares que antes de eu aprender a escrever meu nome eu já tinha decidido que eu gostaria de trabalhar com cavalos. E aí foi uma sequência de ideias e sequência de estudos e que acabou me levando para trabalhar com cavalos. Justamente durante a minha graduação foi o único momento da dúvida de trabalhar com cavalo ou não, porque as pessoas falavam que cavalo era um meio muito eletivo, mas no fundo a paixão falou mais forte. Quando você decidiu ir para essa área, seus familiares, seus amigos, até professores, eles te incentivaram ou não, né? Como você já respondeu. Na verdade, assim, a minha família, que não tem nada a ver com cavalo, todo mundo achava muito bonitinho trabalhar com cavalo, mas na hora que realmente eles começaram a ver os desafios do cavalo, principalmente a minha família, eles ficaram bastante assustados e preocupados comigo, né? Quanto aos professores, durante a faculdade, tinha muita gente que não gostava de cavalo, então não era uma coisa comigo, né? Que falavam que o cavalo era um meio difícil e tal. Mas os professores da área de cavalo sempre me incentivaram sim. Poderia contar um pouquinho de como foi o seu início na carreira, experiências, relatos, situações, desafios iniciais? Até mesmo quando você fundou o hospital, como foi o início, como você sentiu lá no hospital antigo, que era o Jockey, até chegar aqui? Então, essa é uma história que dá para conversar umas 3 horas, mas eu vou tentar resumir para a gente o que aconteceu. Bom, primeira coisa, eu terminei a minha faculdade em 95, então no final do ano de 94 eu engravidei, então eu casei em janeiro, formei em abril, e o meu filho, o Wolfgang, que estudei com vocês, ele nasceu em julho do mesmo ano, né? Eu sempre trabalhei, sempre fiz estágios e sempre procurei na área de equinos, mas também sempre achei bem importante a área de clínica médica. Quando a gente, de repente, sai da casa dos pais e tem, vamos dizer, uma família por trás, é uma coisa, mas quando você casa e você tem que viver a sua vida, então, na verdade, havia uma pressão para que eu conseguisse sobreviver. Então, e como eu queria trabalhar na área do cavalo, o mundo do cavalo, teoricamente, era meio fechado, e falavam que tinha que ser mulher que não ia conseguir trabalhar, falavam, entre aspas, e achavam difícil isso acontecer, e também que o próprio meio, quem não tivesse um padrinho para entrar nesse meio, teria dificuldade de entrar. Como eu não tinha muita opção, eu precisava viver de alguma coisa, eu tinha terminado a faculdade de veterinário, o que eu melhor sabia fazer era mexer com cavalo. Como é que eu comecei a trabalhar? Eu comecei a trabalhar justamente com aquilo que os outros profissionais não queriam trabalhar. Então, enquanto um colega nosso não queria atender uma cólica no Aras que ele atendia, ele ligava para mim e eu ia atender essa cólica, mesmo que eu tivesse que levar meu filho pequeno junto. Quando tinha uma sutura em algum lugar, um cavalo caído, um animal que não era um animal tão importante de corrida, mesmo sem raça, eu comecei a fazer os atendimentos desses animais que os outros profissionais não queriam fazer. Com isso, normalmente o que sobra nesse tipo de atendimento, ou não o que sobra, mas o que se faz nesse tipo de atendimento, é normalmente a questão de emergência. E que é uma coisa bacana, que é uma adrenalina. E aí, dentro disso, a gente começa a ter cada vez mais facilidade para trabalhar com essas questões emergenciais. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a aumentar o meu número de clientes, e teve alguns clientes que começaram a pedir para eu trabalhar
não só na área de emergência, mas também de medicina esportiva, e chegou num momento onde eu sozinha, por questão das distâncias dentro da região metropolitana, onde que era a área de maior atuação nossa, era muito longe, não tinha mais como eu trabalhar sozinha, porque eu precisava atender um cavalo um dia de emergência, mas precisava ver ele no outro dia, mas também precisava fazer exame de anemia, e aí o que acontecia é que às vezes 11h30 da noite a gente estava numa propriedade em São José dos Pinhais e precisava de um outro atendimento de cólica em São Luís do Purunã às 2h da manhã, que não era possível. Foi aí que a gente começou a pensar em montar uma equipe. E na sequência de montar a equipe, a gente precisava de um lugar para guardar as coisas. A gente nem tinha a intenção, numa primeira instância, de montar uma clínica, um hospital. Então a gente queria um escritório. Quando a gente foi atrás disso, principalmente na área próxima do Jockey, que era o centro do cavalo aqui no Paraná, a gente começou a ver que as salas comerciais eram tudo muito caras e estavam fora da nossa capacidade. Né? E a gente teve a ideia, havia uma cocheira sendo vendida no Jockey Club, e a gente comprou a cocheira, e já que a gente tinha cocheiras, a gente resolveu montar uma estrutura para pelo menos fazer o pós-operatório dos nossos pacientes e atendimentos clínicos. Assim começou a Equivet Clínica Veterinária lá no Jockey. E aí a coisa foi tomando um vulto até num ponto onde havia necessidade da gente ter o nosso próprio centro cirúrgico, da gente ter a nossa própria autonomia fora do clube, do Jockey. E foi aí que a gente resolveu montar o hospital. E hoje a gente está aqui, está trabalhando com cavalos e dentro dessa rotina de cavalo, trabalhamos como referência, recebemos muitos animais, tanto na parte de cirurgia como na parte de clínica médica, mas quando a gente começou a trabalhar aqui, a gente começou a ter uma procura do pessoal da cidade para atendimento de pequenos fora do horário comercial, porque não tinha nenhuma clínica 24 horas em Piraquara. E aí a gente montou essa estrutura dentro da Equivet para também fazer essa parte de pequenos. E vou falar para o pessoal, e eu sabia mexer alguma coisa com pequenos, não porque eu me dediquei nisso na faculdade, fiz as matérias como todas, trabalhei no hospital veterinário fazendo tanto grandes e pequenos, mas o que aconteceu? Eu criava cachorro. Então eu tinha um conhecimento de pequenos animais, os meus próprios, do atendimento dos meus próprios animais. E com isso a gente começou a trabalhar. E eu vou falar a verdade para vocês, isso foi talvez o grande diferencial, porque nas épocas da crise do cavalo, porque o cavalo é um hobby caro, o que manteve o hospital, muitas vezes, muitos meses, foi a questão realmente da gente também atender pet. E hoje a gente anda numa direção um pouco diferente, não só como medicina de cavalo, mas o que a gente trabalha no hospital, então eu acho que a imagem do hospital, além de ser um hospital de cavalo, a gente tenta trabalhar com um hospital de emergência. Então, emergência tanto em grandes animais quanto em pequenos animais. Hoje em dia tem muito pouca gente trabalhando com bovinos, pequenos ruminantes, então a questão de emergência, justamente as coisas fora do horário, quando final de semana, quando o pessoal não está aí trabalhando, acabam sendo referenciadas para cá. Então, hoje o formato do hospital está um pouco diferente do que aquela clínica exclusiva de equinos que a gente montou lá no Jockey. Eu acho bem mais interessante, porque assim a gente pode treinar melhor as pessoas, a gente pode se treinar e realmente desenvolver essa questão da emergência, porque quando você começa a pular, quando você está atendendo um cavalo, você atende uma emergência no cavalo, você atende uma emergência em uma outra espécie, essas coisas elas acabam se somando e trazendo vamos dizer assim, um N maior, uma repetição maior, e com isso você começa a lidar com essas coisas de uma maneira bem mais fácil até, dentro da confusão da emergência. Acho que você já presenciona, né? Que a emergência hoje em dia, ela pode ser tudo, menos desorganizada. Ela pode ser rápida, ela pode ser maluca, mas ela não pode ser desorganizada. E isso, com a repetição, não só de cavalo, mas de cachorro e de outras coisas, faz com que a equipe inteira trabalhe nesse sentido. Sim. Então, podemos dizer que o hospital, na verdade, é um hospital de intensivismo, isso? Eu acho que é um hospital de emergência, um hospital de referência de emergência, lógico. A gente tem centro cirúrgico para cavalo, a gente também tem cirurgias de medicina esportiva, de cirurgias eletivas, né? Mas hoje o grande carro-chefe do hospital, vamos dizer assim, é a emergência veterinária, dentro das suas diferentes
das suas diferentes óticas, entendeu? Sim. E o psicológico, nessa questão toda, como que fica? Tá liderando pessoas, liderando esse centro, tendo que estar ciente de tudo o que está acontecendo, porque como eu participei de algumas, eu sei que quando você está em um procedimento de emergência, você tem que saber o ambiente que você está, o que está acontecendo ao redor, não só na questão da emergência em si. Como você se sente, como fica o psicológico sendo o chefe, liderando toda essa questão do hospital e da emergência? O psicológico, ele varia bastante de momentos, né? Uma das coisas que eu acho que é muito legal, assim, que eu sinto muito legal, é que já são praticamente 30 anos trabalhando e podemos usar essa palavra, né? Acho que é todo mundo adulto, o tesão de atender um animal em situação crítica, o tesão de atender emergência, ele se mantém. Eu sempre comparo, meu pai era um maestro, eu sempre comparo a você trabalhar hoje com pessoas como uma grande orquestra, onde tem um maestro, né, que sabe cada um quando tem que entrar, o que tem que fazer, sabe extrair o melhor de cada pessoa, né, e que todo mundo tem que trabalhar junto, né. A responsabilidade, ela é grande, porque cada pessoa que trabalha na sua equipe, ela é um universo próprio, ela tem suas qualidades, seus defeitos, os seus problemas, as suas coisas, então realmente a questão humana, ela é bastante desafiadora. Mas o que acontece? Da mesma maneira que um músico tem que repetir as coisas para conseguir tocar bem, da mesma maneira quando você trabalha com emergência ou em qualquer área que você vai trabalhar, a questão da repetição, e nesse caso é você repetir, saber fazer a sua parte bem e você saber trabalhar bem em conjunto, então é muito parecido com uma orquestra, né? É que tem que ser estimulado. Então não adianta nada eu ser uma boa maestra se, por exemplo, o estagiário que está aqui dentro não sabe que ele tem um determinado medicamento. Então o estagiário tem que saber, por exemplo, vou falar estagiário porque são, né, as questões mais distantes. Ou mesmo uma funcionária da limpeza, quando a gente precisa de alguma coisa de urgência, ela tem pelo menos uma noção mais ou menos de onde está, para poder fazer parte dessa orquestra, para que a gente tenha uma finalidade que é tirar o animal da situação crítica. Então, assim, é uma responsabilidade, talvez de todo mundo aqui do hospital, eu seja a pessoa que mais tempo fica ligada dentro dos pacientes, né? Hoje a gente tem um corpo de veterinários contratados, tem um corpo de residente, tem os estagiários, então a gente eu consigo ter um pouco mais, eu tenho mais tempo para as minhas coisas particulares, mas a responsabilidade ela se mantém, justamente tentar manter essa orquestra unida, né? Sim. Quando você estava no Jockey, né, foi onde começou aquele procedimento específico de laparotomia na mesa, né, sabe? Na questão de virar o paciente e tudo mais. Você pode falar um pouco como você observou, como você chegou a essa conclusão, como... Então, é que quando a gente começou a trabalhar com o cavalo, o que acontecia? Já existiam cirurgias de cólica com sucesso no Brasil, mas não havia nenhum cirurgião de abdômen em Curitiba. E o que acontecia? Eu, como eu gostava de emergência, eu atendia minhas cólicas, mas nem toda a cólica é clínica. Tinha cólicas que se transformavam em cirúrgicas e eu ficava meio frustrada, porque todos os meus pacientes cirúrgicos, eles acabavam indo a óbito ou eu tendo que eutanasiar, porque eu não tinha o que fazer com esses cavalos. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido. E eu tive pessoas que me incentivaram muito, né? Hoje vocês vão ter um professor aí de semiologia, que é o professor Ronaldo. Ele na época ele tinha o Jockey, ele que tocava o hospital do Jockey Club, e ele foi um dos grandes incentivadores de eu começar a operar. Porque a gente chegava, nós dois lá com o cavalo internado, e ele anestesiava e não tinha quem operasse, e assim eu comecei a operar. Lógico que aí foram cursos, foram muitos anos de prática, resultados foram aparecendo aos poucos, mas foi dessa maneira. Não foi porque eu saí da faculdade, eu quero ser cirurgiã de cavalo, vou operar cólica, vou ter no hospital. Não, nada disso. Foi um trabalho de dia a dia, né? Um trabalho onde eu comecei atendendo o que os outros não queriam fazer, isso se tornou uma rotina, eu comecei a ficar conhecida por fazer o que os outros não queriam fazer, e isso chegava num limite para mim, que era acabar eutanasiando os cavalos porque não tinha cirurgião. Então, foi por uma consequência da necessidade que eu comecei a operar cavalo. E aí as coisas acabaram desenvolvendo e você acaba se
né? E esse caminho levou a um ponto que eu precisava de uma equipe para isso. Daí, quando eu precisava de uma equipe, eu montei a clínica lá no Jockey. Quando eu tinha a clínica lá no Jockey, chegou um ponto onde trabalhar no centro cirúrgico dos outros já estava me trazendo alguns desconfortos. Então, eu tinha que montar um lugar meu para a gente poder continuar esse trabalho. Então, sempre foi uma coisinha sendo aberta, uma porta e indo. Nunca foi um sonho lá longe e que eu já queria ser ou me achava ser alguma coisa. Não, foi um trabalhinho de dia que continua sendo. Então, cada cavalo continua sendo um desafio, cada cavalo, ou cada paciente, né, que você pode ter cavalo, você pode ter cachorro, cada paciente que chega aqui pra gente, sendo eu que opere ou não eu que opere, ele é um desafio que a gente tem que fazer o melhor por ele. E toda essa caminhada é feita de pequenas pedrinhas, né, como um quebra-cabeça que vai se juntando. Sim. Então, quando criança, nunca teve contato com o cavalo, nunca foi desse meio. Aprendeu o horsemanship desde pequeno ou foi na faculdade mesmo? Não. A história, então, eu pulei essa parte da história, mas na verdade eu morei na Alemanha quando eu tinha 1 ano e meio. Meu pai foi estudar lá e a gente foi junto. E minha mãe tinha que trabalhar porque não tinha dinheiro para a gente viver em 3, a bolsa era só para uma pessoa. E aí eu ficava com uma amiga deles que do lado do nosso apartamento tinha uma hípica. Então, desde 1 ano e meio, eu passava todos os que seria hoje nas escolas o contraturno, passava todo esse período numa hípica, onde o principal professor meio que me adotou como, né, devia ser engraçadinho, uma menininha de 1 aninho e meio, com aqueles baita cavalos de piso. E aí eu entrei em contato com o cavalo, eu não lembro direito, né, mas eu sei que o que minha mãe conta é que esse professor sempre falava que a minha ligação com os cavalos era muito forte e ela tinha medo que eles me machucassem e ele falava que instintivamente, ou não sei exatamente como, eu sempre tive uma boa capacidade de lidar com os cavalos e que eles jamais me machucariam. É mais ou menos isso. Uhum. E na relação entre o horsemanship e a habilidade de contenção na segura dos cavalos durante o procedimento veterinário, pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Eu acho que hoje em dia o horsemanship é uma coisa que está muito em voga. Eu tenho grandes amigos meus que trabalham com horsemanship. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo comportamento do cavalo, né? Então, você conhecer o olhar, você conhecer a comunicação não verbal do cavalo, para você lidar com ele, é muito importante. Mas existe um porém, né? Então eu vou traçar um paralelo. Lembrando a você que a gente falou que a gente mexe com emergência, né? Então, o que acontece? Você tem um animal que pesa pelo menos 10 vezes mais do que você, com dor, estressado, num nível... E você tem que fazer determinados procedimentos. Então, até conversando com colegas meus que trabalham com horsemanship, inclusive eles são da opinião que a gente, lógico, se a gente pode ter uma aproximação de um jeito, a gente instintivamente a gente já sabe onde se posicionar, a gente já consegue ler o cavalo, a gente sabe como conter um cavalo, ou como posicionar o cavalo para a gente poder manusear. Só que tem determinadas situações onde você tem que sujeitar o cavalo a determinados procedimentos que ele não quer fazer, que não quer deixar que seja feito, só que a vida dele está em risco. Então, às vezes, ou muitas vezes na questão da emergência, eu não tenho tempo para parar e desenvolver um processo de 10, 15 minutos de horsemanship para eu convencer um cavalo de que eu passar a sonda nele vai ser uma coisa bacana para ele, né? A gente já trabalha, como é que eu vou dizer, a equipe nossa que trabalha mais tempo com o cavalo, a própria postura nossa, a maneira com que a gente age com o cavalo, já entra no linguajar dele automático, né? Numa postura de liderança, numa postura de, vamos dizer assim, de dominante. Porém, mesmo assim, tem cavalos que a gente precisa conter, a gente precisa fazer uma injeção na veia, mesmo que ele não goste, mesmo que ele empine, a gente precisa passar uma sonda, mesmo que ele tente se jogar em cima da gente, mesmo que ele vire de piroleta, a gente tem que conseguir. Então, assim, o meu uso de horsemanship não pode,
ou o meu uso, a minha falta de recursos além do horsemanship não pode colocar a vida do paciente em risco. Sim. Né? A gente não vai sair batendo em cavalo porque a gente se diverte, a gente não vai botar cachimbo porque a gente acha engraçado o bico. Mas se a vida dele depender disso, e é o recurso que eu tenho, é isso que eu tenho que fazer. Uma coisa que é muito interessante nessa tua pergunta, que me veio agora à memória aqui, lembrando dos cavalos, né? Uma das coisas que a gente mais percebe é a mesma coisa que na educação de hoje em dia. Né? Quanto mais mimado o cavalo, quando ele está numa situação de emergência, maior a força que eu tenho que acabar usando nele. Por quê? Porque ele já não entende o ser humano como alguém que comanda. Então, por exemplo, a gente pega cavalos que são muito mimados, cavalos que não respeitam cabresto, cavalos que vêm mordiscar e brincar, cavalos que a gente vem agradar e a pessoa não corrige quando ele vem querer dar um coicezinho, uma brincadeira. Esses são os cavalos que na hora de uma cólica, por exemplo, quando o cavalo está com o estômago quase explodindo, que acham que vão continuar com esses comportamentos, esses são os cavalos que mais acabam tendo que ser utilizado cachimbo, corrente, que tem que se dar uns trancos, que tem que se apertar. Por quê? Porque eles são, então assim, vale mais ou menos a mesma coisa que se fala assim genericamente na educação humana, né? Se você não tem educação em casa, a vida te educa. Então funciona mais ou menos assim. Mimada, né? É mais ou menos como uma criança mimada, só que uma criança mimada de 600 quilos. É mais ou menos uma criança que vai no posto e que precisa tomar uma injeção, fica se debatendo para tomar injeção. O que a mãe vai fazer? Vai ficar só, ai filhinho, não dá. Não, tem uma hora que a enfermeira vai mandar a mãe botar a criança no colo, ou a enfermeira vai pegar, vai dar um nó na criança, firmar a criança no colo e vai fazer a injeção. Então, não é diferente. A única coisa que a gente tem pelo menos 10 vezes menos peso que eles. Então a gente usa do quilo que a gente conhece cavalo, mas a gente tem que naquele momento sujeitar o cavalo, né? Muitas vezes o que acontece? A gente passa isso, muitas vezes chega o cavalo com cólica, a gente tem que pôr cachimbo, a gente tem que segurar, a gente tem que pegar na orelha e tal, passa a sonda e esses cavalos ficam mais dias aqui. E depois a gente entra na cocheira, trabalha com horsemanship, mexe com um biscoitinho para agradar, faz carinho, né? Mas na hora que tem que ser feito, é que nem com gente, tem que ser feito. Não adianta a criança chorar, espernear, a mãe dar chilique, o pai dar chilique, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Eu acho que essa é uma coisa, é uma noção que hoje em dia, não só na medicina veterinária, mas até na própria educação de pessoas, né? Isso ficou um pouco esquecido. Né? Então a vida sempre é mais importante do que uma aparência, vamos dizer assim. Sim. É que hoje isso chega a ser uma questão bem polêmica, né? Vários vídeos desinformados no TikTok, Instagram falando nessa questão do pito, na questão da corrente, na questão do tapa. Só que uma coisa que eu creio que não é observada é a questão do animal em comportamento na natureza, né? Como que uma mãe corrigiria um potro. Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, na natureza, eu vou falar pra vocês, né? Os cavalos estão muito à frente da gente, né? Então, se alguém já estudou alguma coisa sobre horsemanship, normalmente na manada, não é o macho alfa que domina, né? Normalmente, na manada, o macho ele serve para defesa de outros garanhões, né? E quem comanda a manada é a fêmea alfa, né? E ela põe ordem no barraco, né? E as mães põem ordem no barraco. Como deveria ser, né? O Wolf sabe que eu aprendi muita coisa com as éguas e eu mordi e dava coisa, porque as mães, dentro de uma manada, elas repreendem os potros com coices e mordidas, e principalmente expulsando eles da manada. Então se imagina, um coice de um cavalo, quem já levou um coice de um cavalo, eu posso pegar um pedaço de pau e bater na cabeça de um cavalo, que eu não vou chegar nem perto da pressão de um coice. Eu não vou fazer isso, né? Uma mordida de um cavalo, cara, não tem nenhuma prega de mão, nenhuma agarrada na orelha, nenhum cachimbo que tenha a mesma força. Então eles são feitos para responder também a esse tipo de estímulo. Quando tá tudo bem, mas quando precisa corrigir, precisa corrigir. Então a gente tem uma noção errada da questão da força. A mesma coisa, você manda um cortezinho de um cachorro de 2 centímetros, a pessoa olha, ai, não é nada.
você manda um corte de 30 centímetros num cavalo, olha que grande. Na verdade, em relação ao corpo e o peso e a força dele, às vezes o cortinho de 2 centímetros no cachorro tem um grau de dor, inflamação e comprometimento orgânico muito maior. Então a gente não pode esquecer que o cavalo ele é um ser social, que ele se relaciona de uma maneira não verbal e que quando ele não é compreendido, ele se utiliza de meios com força para se fazer entender. E a gente tem que fazer, e a gente tem que, na verdade, a parte do relacionamento é a gente mimetizar isso. Eu não vou sair mordendo o cavalo e dando coice em cavalo. Até porque, mesmo que eu faça isso, eu não vou ter efeito nenhum sobre ele, porque ele é muito mais forte que eu. Né? Mas eu tenho que utilizar de alguns meios. Então, essa questão de informação de TikTok, ela é uma informação... É tudo muito romantizado, sim, entendeu? É tudo muito romantizado e as pessoas pegam partes de vídeos, né? E não tem o contexto da coisa, né? Eu vou falar pra você, se a gente pegar um vídeo, eu vou lembrar de um vídeo, né? Se eu pegar um vídeo seu, de um dia que a gente estava atendendo um cavalo que estava se atirando, que chegou morrendo aqui no hospital, sim, que ele chegou chocando aqui no hospital, né? Pode explicar um pouquinho antes o que é chocar? O chocar é quando o animal está no final do... né? Quando ele está chegando no final das exigências orgânicas e o óbito é iminente, né? Então, ele está tendo um colapso circulatório, cardíaco, de dor, e que a tendência nele é em 5, 10 minutos, simplesmente parar o coração, né? Sim. E esse cavalo chegou, e a gente tem aquele vídeo, né? Que o cavalo, você tem quantos quilos, Ana? Eu tenho agora 53. Nossa, você tá gordo, hein? Então, com 53 quilos, aquele cavalo tinha mais de 500 quilos, então 10 vezes o seu peso, e esse cavalo, ele estava desesperado. Ele não enxergava a Ana, ele não enxergava a parede, ele não enxergava ninguém. E para a gente poder ter chance de salvar a vida dele, a gente precisava que ele ficasse em pé para que a gente conseguisse acessar os vasos e para passar sonda, que foram os procedimentos que a gente fez. O que aconteceu? Ele estava se jogando em cima de você. E ele estava saindo da realidade dele. Então, o que você fez? Pela orientação, você dava umas chacoalhadas no cabresto e às vezes dava um tapa na cara dele para ele voltar para a realidade e não deitar. Porque se ele deitasse e começasse a rolar, ia ser tão perigoso para ele, para a gente, que a gente não teria acesso a ele, não teria como chegar nele e nem para fazer um remédio para sedar. Então, assim, naquele momento... É mais ou menos que uma pessoa tendo um ataque histérico. Naquele momento você tem que dar um chacoalhão, um tapa, para a pessoa se centrar, para ele não se matar, né? Porque ele estava morrendo. Se a gente não intervisse, ele ia morrer. Então, assim, o que acontece? Se a pessoa pegar um vídeo, pegando só aqueles minutos que você dá o tapa no cavalo fora de contexto, você vai ser o demônio. Se ver você no contexto inteiro, o cavalo tentando se bater, você tentando segurar, as pessoas tentando fazer as medicações, o cavalo não deixando... Aí o contexto começa, as pessoas começam a ver que agonia que é você tentar intervir num animal que está morrendo quando ele é muito maior, muito mais forte que você, e você não tem a condição, e naqueles minutos, mesmo que você seja um excelente horsemanship, ele não vai, ele está simplesmente desesperado pela vida. Sim. Ele está agonizando, então não existe nem no ser humano existe uma resposta racional, que dirá num animal, entendeu? Então, não digo o uso da força, da brutalidade, mas o uso da contenção e da capacidade de você fazer o que tem que ser feito, ela é imperativa para a manutenção da vida. Sim. Então, pode-se dizer que na questão da compreensão da psicologia deles é fundamental para qualquer tipo de procedimento hospitalar que você vai fazer isso? Sim, porque assim, a gente sabe, por exemplo, a primeira coisa que você ensina, agora vamos falar de coisas que não são emergenciais, né? Mas outras coisas, chega um cavalo aqui para você trocar um cabresto, se você não souber da psicologia, como passar uma corda, qual que é a atitude dele, porque a gente já sabe, pelo próprio comportamento dele, se você for trocar o cabresto, ele vai sair correndo. Você tem que saber como pedir uma pata, como se aproximar. Por exemplo, você vai levantar uma pata de um cavalo, vai chegar lá, você vai limpar o casco, se for agarrar direto no boleto do pé, você vai se machucar.
Não é o cavalo que vai se machucar, porque ele não vai. Então você tem que saber aonde ele enxerga, qual que é o ponto neutro de ação do cavalo para você não se machucar. Você tem que saber. Esses dias foi muito engraçado, né? A gente estava com um pessoal novo trabalhando aqui na clínica e chegou um garanhão meio brabo. Brabo não, era um cavalo inteiro com características de garanhão. E aí o pessoal tá aprendendo aqui a limpar cocheira e tal, e eles estavam apavorados, porque entrava na baia, na cabeça deles o cavalo estava avançando neles, porque falaram que o cavalo era um cavalo muito bravo. Aí o pessoal mais experiente chegou na cocheira e quando ele entrou, na verdade ele não era bravo, ele simplesmente estava vindo na tua direção para você poder botar o cabresto, ele estava vindo na tua direção para você agradar. Então essas pequenas sutilezas e esse conhecimento da psicologia, do comportamento e da linguagem não verbal do cavalo, ela é assim fundamental. E isso só se aprende de um jeito, convivendo com o cavalo. Sim. Entendeu? Não existe curso de horsemanship que você faça um final de semana que vai te ensinar isso, porque são detalhes muito pequenos e são sinais muito sutis que você tem que aprender. Por exemplo, dá um exemplo de você de novo, né? Já que nós estamos fazendo esse podcast. Quando você chegava, você tinha mais dificuldade de pegar um cavalo na baia. Sim. Por quê? Você não sabe por quê, mas eu sei por quê. Porque quando você entrava na baia você ia tentar pegar o cavalo, você gesticulava mais com as mãos. Por mais que a gente falasse, Ana, não chacoalha tanto os braços, que eles se assustam. Você entrava na baia e na hora que você ia pegar o cabresto, automaticamente você acaba mexendo. Com a repetição, você foi se treinando a ter uma comunicação melhor com o cavalo e fazer com que o cavalo corresponda a isso. Sim. Né? Mas isso não foi de alguém te falar ou de você fazer um curso, isso foi de vivência. E observação e principalmente de convivência. Sim. Né? Hoje eu tenho certeza que não dá você entrar numa cocheira, você sabe o que é um cavalo bravo, o que é um cavalo manso, quando ele te põe no risco, quando ele tá com dor, quando ele não tá com dor. Às vezes a gente chega, olha no piquete e fala que aquele cavalo não tá bom, porque a expressão dele é de dor. Sim. Ele tá fazendo uma comunicação para você. Não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite. Não é o que vai acontecer do dia pra noite. E você pode aprender objetivamente, mas você tem que vivenciar, senão você não consegue aprender. Sim. E agora em questão não emergencial, tipo um cavalo que veio pra fazer uma artroscopia, em questões mais eletivas, assim, como que você aborda a comunicação, o estabelecimento de confiança com ele e limites até mesmo, com um cavalo novo sob atendimento? Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas, né? Hoje, na minha realidade, talvez eu não estabeleça tanto, não é mais tanto o que eu faço, né? De ir lá receber um cavalo. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que têm um bom conhecimento de cavalo, né? Então, chega um cavalo, por exemplo, um puro sangue inglês, um potro de 2 anos, as pessoas que estão aqui, elas sabem como lidar com esse animal, que é diferente de você lidar com uma égua de cria. Não ficar na frente, né? Não ficar na frente. Então, e você estabelece, justamente nesses pequenos detalhes, você estabelece a comunicação, né? E o cavalo, a partir do momento, vamos dizer, um dos sinais, né? Que seria quando você gesticula muito, ou quando você tem medo, porque o teu batimento cardíaco aumenta e o cavalo escuta esse batimento cardíaco aumentado e para ele isso é um sinal de alerta, né? Sim. Então, nesses pequenos, eu não faço uma sessão de horsemanship com o cavalo quando ele entra. Mas as pessoas que estão aqui estão acostumadas a trabalhar e passar essa confiança nesses pequenos detalhes de posicionamento de mão, posicionamento de cabeça, aquilo que você permite onde o cavalo acessa. Então, você vai tirar um cavalo do caminhão, você vai desamarrar o cabresto, normalmente você passa a primeira mão na testa, né? Você dá um tapinha, você mostra que você é inofensivo, você tira esse animal com confiança, você maneja esse animal com confiança, né? Você vai lavar esse cavalo, vai preparar esse cavalo para cirurgia, você vai escovar ele, você vai mostrar para ele que aquele processo não é um processo invasivo, né? E se você não tiver essa comunicação, você vai. Mas hoje eu vou falar para você, essa não é uma coisa, volto a falar, esse lidar com o cavalo e ter isso com o cavalo, ele é uma coisa que você vai realmente conquistando
aos poucos, né? Hoje não é consciente que eu vou entrar no caminhão com um cavalo e vou fazer uma manobra de horsemanship para desamarrar o cabresto, tirar o cavalo de dentro do caminhão e carregá-lo para do... Não, a gente, pela repetição, aquilo que eu falei, né, da emergência, pela repetição, hoje a gente entra num caminhão, o cavalo, só pela maneira de a gente chegar num cabresto, só pela maneira de a gente agradar, só pela maneira de a gente puxar o posicionamento da mão, aonde você coloca a cabeça do cavalo, como você se comporta, já é uma repetição de uma comunicação não verbal que o cavalo entende. Sim. Entendeu? Então não é uma coisa que, estou fazendo horsemanship, vou levantar a mão. Às vezes tem cavalos que são mais desafiadores, que não gostam do ser humano, que a gente tem que pegar, por exemplo, dentro de uma cocheira. Aí entra esse, eu preciso medicar esse cavalo 3 vezes por dia e ele não deixa pegar. Então você entra na cocheira, você faz um trabalho. Aí sim, dentro da dificuldade, aí você faz um trabalho consciente de horsemanship para que esse cavalo permita você fazer o que você tem que fazer. Mas no dia a dia, essa comunicação já está dentro de quem trabalha com cavalo. Não só de mim, não só de um veterinário, não só do Wolf que trabalha comigo desde que nasceu praticamente, mas o seu Jorge que trabalha com a gente aí, que tem 40 anos de experiência com cavalo, né? Isso é uma coisa que ela acontece automaticamente. E em 99% dos casos, não há necessidade de utilização de qualquer tipo de força. É só você ter confiança e saber o que está fazendo. Saber o que está fazendo e principalmente, voltando, para você ser bom em alguma coisa, não adianta você estudar, ler um livro, você teórico. Você tem que repetir, até que isso se torne automático. Sim. E você teria que... Você poderia dizer se tem muita diferença do manejo hospitalar para um manejo, vamos dizer assim, comum nessa questão para veterinário mesmo, do horsemanship? Eu acho que assim, primeiro você tem que conhecer cavalo. Né? Então, vou colocar de uma maneira diferente. Eu acho que se você tiver convívio com o cavalo, se você trabalha com cavalo, você monta cavalo, você tem cavalo num aras, você ajuda no aras lá na parte de manejo, de escovar, isso vai te facilitar muito dentro do manejo hospitalar. Mas o horsemanship ou a maneira de contenção, a maneira de sujeição do cavalo aos procedimentos dentro do hospital, com certeza é diferente. Até porque quando você está num aras, num manejo, ou numa aula, ou num curso, você não está lidando com cavalos com dor. Sim. Você não está lidando com um animal que está desconfortável. Você normalmente não está lidando com um animal que surgiu naquele lugar, naquele momento que ele não conhece nada, né? Então eu acho que é um crescente, né? Sim. Então você começa a trabalhar com cavalos no manejo normal de aras, saber como montar, até equitação, de saber como escovar, como limpar. E aí você acrescenta a rotina hospitalar dentro dessa tua capacidade de lidar com o cavalo. Uma outra coisa importante, que eu acho que a maioria dos veterinários não sabe, ou dos estudantes não sabem, é que dentro de uma situação, não é só você e o cavalo. Sim. O veterinário, ele é responsável por todas as pessoas que estão dentro do procedimento. Então, quando eu atendo um cavalo, e eu tenho uma equipe, mais 2 pessoas trabalhando comigo, eu sou responsável, inclusive, pela integridade física dessas pessoas. Então eu tenho que saber como lidar com o cavalo e eu tenho que também poder imaginar o que esse cavalo pode fazer com alguém da minha equipe. E eu tenho que proteger as pessoas disso. Porque juridicamente, se alguém se acidentar, quem é o responsável juridicamente por qualquer acidente é o veterinário. Sim. Né? Então, às vezes você está num lugar e você vai atender um cavalo, vem 30 pessoas de leigo, todo mundo tentando te ajudar, cada um dando ideia, um querendo puxar, um querendo levantar. Eles não imaginam que ele tá naquela dor, né? E ele não sabe mexer com o cavalo. E isso, ou mesmo às vezes chega estagiário até com muita boa vontade, mas não tem essa vivência, e tenta fazer, tenta mexer, e tenta ajudar. E na verdade, de vez a pessoa tá ajudando, ela na verdade só tá aumentando uma preocupação sua, entendeu? E não então, sobre o cavalo também. Então muitas vezes, assim, até às vezes no meio de uma confusão, às vezes a gente, poxa, sai daí, vai pro lado. Não, né? Não é que a gente não quer ajuda, mas é que a gente tem essa responsabilidade em relação ao animal, ao bem-estar do animal, à integridade física do animal e de toda a equipe na tua volta.
Né? Você está levando um cavalo para cirurgia. Se eu tiver que largar o cavalo para cirurgia, de vez de levar o cavalo para cirurgia, eu tenho que levar um cidadão para o UPA com a cabeça rachada de um coice porque não sabia se posicionar, eu não estou ajudando esse cavalo. Por mais que a pessoa não tenha uma comunicação não verbal com o cavalo, se eu tiver que não fazer o que o cavalo precisa para salvar a vida dele, para acudir alguém que se meteu no meio, isso não vai ajudar o cavalo, só vai interferir. Então, assim, tem várias questõezinhas perto. Então, uma coisa, essa cultura do TikTok, que são coisas muito rápidas, sem contexto, elas não refletem nem de perto uma vivência do dia a dia. Pra você ter uma ideia, o pessoal quer fazer veterinária, então a gente tem um problema com estagiários, por exemplo, né? Que o pessoal vem aqui, nossa, fiquei das 8 às 5. Eu não lembro de nenhum ano na minha vida que eu não tenha trabalhado a maior parte da minha vida à noite. Por quê? Porque emergência de cavalo acontece à noite. De madrugada. Acontece de madrugada. Então, não é, eu vou lá hoje, eu vou pegar o cavalo, vou fazer o horsemanship porque eu vou levar ele para a cirurgia, porque... Não, cara, é uma cirurgia depois da outra, depois tem um cavalo com cólica, depois tem um bicho atropelado, aí tem um animal que a gente tem que atender na propriedade, depois tem outro, depois tem outro, depois tem outro. E essa rotina, né, esse nível de intensidade da rotina faz com que você tenha que ser, inclusive, prático. Porque senão você não consegue ajudar a quantidade de animais que você precisa ajudar. Sim. Né? Então, assim, esse negócio do TikTok, de um vídeo de 5 segundos, 15 segundos, eu não sei qual que é o tempo do vídeo no TikTok. Varia muito. Mas ele não é real. Né? Um atendimento de cólica são 4 horas. Sim. Um atendimento de cólica com uma cirurgia são 8. E depois que terminar o atendimento de cólica e terminar a cirurgia, não terminou. Você tem que continuar no pós-operatório com esse cavalo pelo menos por 24 horas, entendeu? Sim. Então, assim, se você não está disposto a isso, é bem difícil você se colocar na profissão, entendeu? E como fica o psicológico nisso tudo? Costuma. Acostuma? Mas assim, tem que ter uma certa resiliência. E na nossa sociedade de hoje em dia, como fica o psicológico nisso tudo? Como fica o psicológico? Eu tô com 2 vagas de residente que eu não preencho porque as pessoas acham que elas fizeram uma faculdade de 5 anos e elas não precisam fazer um plantão de 24 horas. Sim. Entendeu? E não é possível trabalhar com cavalo, não é possível trabalhar com emergência, não é possível trabalhar no hospital sem que a gente tenha pessoas que justamente no começo da carreira se dispõem a fazer como eu fiz naquela época, a fazer aquilo que os outros não queriam fazer. Sim. Entendeu? Então hoje é muito difícil. Na sociedade de hoje, né? Você, além de ter o risco de a pessoa não vir, a pessoa de repente vê um cavalo morrendo, você tem que acudir a pessoa porque ela senta e chora ou ela entra num desespero. Você tem que cuidar para que ela não se machuque, você tem que cuidar para que ela não filme e não coloque você fora de contexto no lugar. Então, e além disso, você tem que torcer para que ela não bata o pino, porque ela ficou 4 horas acordada e ela está acostumada a comer a refeição nos horários certos e a dormir 8 horas por dia. Então fica bem difícil, né? As pessoas eu acho que tinham um pouco... Eu acho que quando há um tempo atrás, né? As pessoas tinham mais resiliência, entendeu? Elas queriam aquilo, elas insistiam nisso, né? Sim. Todo mundo gosta de dormir bem, todo mundo gosta de comer bem, todo mundo gosta de poder sentar para conversar, mas se você opta para trabalhar com cavalos, cara, se você pegar uma estatística de cavalo, 90% dos atendimentos vão ser a partir das 5 horas da tarde. Sim. Laparotomia geralmente de madrugada. Cólica de madrugada, suturas de madrugada, né? Então, como é que você quer trabalhar com cavalo em horário comercial? Você não vai trabalhar com cavalo, você vai pegar o restolho, você vai fazer estágio disso, você vai acabar, o que sobra para você fazer durante o dia? Um manejo básico. Um curativo, uma medicação ali, uma baia para limpar, um coxo para... Né? Por quê? Porque onde que tá a real medicina? Provavelmente fora do horário. Sim. Né? Então, assim, hoje em dia, as pessoas... né, parece que há um delay na cabeça das pessoas, que elas... as pessoas falam isso, mas parece que não entra na cabeça delas, né? Sobre isso, né? Quando eu estava me formando, ou até antes de eu me formar, e por que começaram a me chamar? Porque não tinha tempo ruim.
Sim. Né? Por que uma mulher, há 30 anos atrás, que não existia nenhuma mulher em medicina veterinária de cavalo, por que uma mulher, de repente, começou a atender um monte de cavalo? Por quê? Porque os caras queriam me comer? Não, não é. É porque eu fazia o que os outros não estavam com vontade de fazer. Que era o quê? Se dispor a estar à disposição dos pacientes no momento que eles precisam. Sim. Né? Você marcar uma cólica para atender uma irmã não vai dar certo. Aí você atende uma cólica hoje, não, mas eu trabalhei ontem, amanhã não vou atender cólica à noite. Vem um outro e pega o teu cliente. Então a gente tem que, eu acho que a medicina veterinária tem que dar uma acordadinha, sabe? Isso também entra muito, agora também, a maioria das pessoas falam que medicina veterinária é mal remunerada. Essa questão, você acha que também se aplica na remuneração da profissão? Olha, quem faz feijão com arroz, recebe feijão com arroz. Sim. Né? Quanto menos gente... Isso é a lei da oferta e procura. Quanto menos gente faz uma coisa, mais se paga para fazer ela. Sim. Tudo que eu tenho, eu nunca tive família com bolso por trás, nunca tive nada. Tudo que eu tenho na minha vida, todo o hospital, tudo que tem aqui dentro, equipamento, tudo que gira hoje o hospital, a minha casa, a educação do meu filho, tudo que eu tive até hoje, foi o cavalo que me deu. Foi a profissão que me deu. Ai, Henriette, mas você tem um carro, você tem uma Duster velha aí. Tá, tudo bem. Mas eu tenho um aparelho de raio-x que vale uma Ranger. Sim. É uma questão de escolha minha. Aí a profissão não dá dinheiro ou a profissão dá dinheiro? Ou você não está a fim de se sujeitar para se tornar alguém que lá na frente vai ganhar dinheiro. Porque é um engano. Você faz uma faculdade veterinária aí gastando, sei lá, 3 contos por mês para pagar a faculdade, e você acha que você vai sair pronto de veterinário e vai ganhar 10. Isso é um engano. Mas isso aí é um marketing errado que fazem. Né? Porque nem em nenhuma profissão isso acontece. E as pessoas hoje elas estão muito preocupadas em ser. Então elas entram na faculdade querendo ser neurocirurgião. Elas entram na faculdade, quantos estagiários? Porque em rede, o que você acha de eu investir em... que foi que me falaram esse dia que eu achei engraçado? Em rede, o que você acha de eu investir em neurologia do cavalo atleta? Uma coisa super específica, né? Aí eu perguntei pra pessoa, a gente tava passeando aqui dentro do hospital, aí eu passei pra pessoa, perguntei assim, olha ali aquele cavalo, qual pelagem que é? Não sei. Cara, se você chega num Aras, você não sabe a pelagem do cavalo, você acha que algum proprietário vai permitir que você faça um exame neurológico se você não sabe nem a cor que o cavalo tem? Sim. Então, as pessoas elas estão entrando na faculdade com uma ideia um pouco distorcida, né? No Google, você pergunta uma coisa específica, ele já te dá. Na medicina veterinária, né? Você tem que se tornar. E só existe um jeito para você se tornar. É repetir. E estando lá acordado às 4 horas. Estando lá acordado às 4 horas da manhã, fazendo um plantão, vendo de novo. Quantas cólicas você viu? Henriette, você sabe tudo de cólica? Não sei. Todo paciente, eu tenho algumas incógnitas, todo paciente tem algum momento que eu fico pisando em ovos. Quantas cólicas você já viu na vida? Não sei. Mas são muitas. Sim. Aí vem uma pessoa aqui, vê 2 cólicas, não vou assistir eles lavando o estômago porque eu já vi isso 2 vezes, eu já sei. Não, então não é, as pessoas perderam a capacidade de se tornar. Sim. E eu acho que isso, para você ser um bom profissional e para você ser reconhecido e para você, consequentemente, ser bem remunerado, você tem que fazer. Sim. Entendeu? Então, a medicina veterinária, a remuneração dela depende do quanto você vai se doar, principalmente nos primeiros anos depois da tua formação. Para você ser aquela pessoa que as pessoas, quando pensarem, puta merda, fodeu, quem que nós podemos chamar? Putz, tem a Ana, que ela é uma pessoa ponta firme, ela vem. E aí você nos primeiros anos vai ser lembrada por um veterinário, por outro veterinário, e depois de um certo tempo você tem a tua clientela e você vive bem disso. Sim. Entendeu? Outra coisa, você tem que aprender a administrar, lógico, né? O veterinário não sabe administrar muito bem as coisas, né? Isso é uma outra questão. Mas eu acho que, num primeiro momento, é isso, de você não pensar em ser veterinário, em você pensar em se tornar veterinário. Sim. E isso, para quem, por exemplo, vamos falar de cavalo, falar de horsemanship, você vai falar em montar cavalo. Eu fui aprender a montar cavalo, estou aprendendo a montar cavalo muito depois de mexer com cavalo. Tem 3 anos que eu estou montando e não sei.
É difícil. Sim. Eu repito, eu monto 3 vezes por semana e repito. E é difícil. Então a veterinária é a mesma coisa, né? Você está em cima do cavalo, você tem a tua comunicação, inclusive comunicação não violenta, com rédea, com perna, com isso, com aquilo. Eu estou demorando 3 anos fazendo isso, entendendo de cavalo, e é difícil fazer. Por quê? Porque eu tenho que repetir. Sim. E a questão de ser mulher, no início, né, como você fala de ser reconhecida, você acha que interferiu ou pode-se dizer que não muito? Eu acho que não muito. Voltando, né? Eu fui, para certa maneira, um alívio para alguns. Lógico que teve gente que olhou torto. E sabe quem que mais me olhou torto? Não foram proprietários. Não foram os professores. Quem me olhou torto foram meus colegas de turma. Que, de repente, tiveram que competir. O que acontecia? Eles não queriam. Eles queriam ser veterinários de cavalo, mas eles não queriam acordar às 4 horas da manhã, muito menos colocar o filho de 6 meses no banco de trás para ir atender uma cólica, sabe Deus aonde. Sim. E aí o que aconteceu? Quando eles começaram a ver que essa pessoa começou a despontar, meus próprios colegas, eles começaram a fazer cara feia e querer colocar empecilho. Ai, mas ela não tem força. Ai, mas... Eu nunca tive um problema desse com nenhum professor meu. Eu nunca tive um problema desse com um proprietário de cavalo. Nunca tive um problema desse com um peão de aras. Lógico que, por outro lado, também, eu tinha que ter uma postura, né? Eu não podia ir de shortinho ou com, né? Tem que ter uma... Não estou dizendo que a gente... né? Mas tem que ter uma postura, tem que falar firme. E se alguém um dia deu a entender alguma coisa, de saber ter o jogo de cintura para fazer com que a pessoa perceba que não é esse caminho que acontece. Mas eu acho que, vou falar para vocês, isso aí foi uma raridade. Por outro lado, né, num mundo de cavalo masculino, agora vamos falar uma coisa. O cara contrata um veterinário para atender uma cólica do cavalo dele. Aí chega lá um cara, né, um veterinário lá, que pega, coloca um cachimbo, passa uma sonda, faz o que tem que fazer. Sim. Né? E salva o cavalo dele. Aí chega uma mulher que chega lá, põe o cachimbo, passa a sonda, não sei o que, e cuida do cavalo e sai dele. Pro proprietário, tanto faz. Salvou o cavalo. Salvou o cavalo. Agora chega uma pessoa lá que não sabe que lado por um cabresto, que não sabe como pôr um cachimbo, que não sabe como falar pro peão segurar o cavalo, que não sabe que tá tentando passar a sonda dando biscoito pro cavalo. O que vai acontecer? Você não vai conseguir passar a sonda, você não vai conseguir salvar o cavalo e o proprietário vai ficar insatisfeito, mas não porque você não é mulher, é porque simplesmente você não tinha os recursos necessários para desenvolver aquela atividade. Sim. E isso é importante. O proprietário não está pagando a Henriette bonitinha, ou a Heloísa bonitinha, ou a Ana bonitinha, ou o Wolf feio, o Vitor feio, o Thiago feio. Eles querem o quê? Que você salve o cavalo. Independente de se você é mulher, se você é homem, se você tem alguma outra denominação de qualquer coisa que você quiser, desde que você cumpra o teu papel para a qual você está sendo contratado e pago, você é um prestador de serviço. Você está lá sendo contratado para salvar o cavalo do cara. Então, o mínimo que você pode fazer é fazer tudo o que você pode para salvar o cavalo. Sim. E não é nenhum grande feito isso, entendeu? Você está sendo pago por isso. Né? Então, assim, a gente tem que ter botar as coisas nos seus pesos e medidas diferentes, né? Se a gente vai lá e eu não tenho força para levantar um cavalo, mas eu sei orientar quem está lá para fazer o que precisa com a técnica, tudo bem. Agora eu chego lá e não cumpro, ou não consigo fazer, isso não é nem questão de homem e mulher, isso é para qualquer um. Eu sou veterinário, quero cobrar meu serviço, eu estou vendendo o serviço, ele tem que ser cumprido. Essa questão de técnica, e voltando até mesmo na questão de segurança do cavalo e da equipe que está em volta, aborda muito a questão da recuperação e de anestesia. Você pode falar um pouquinho pra gente? Contar brevemente como essa questão da anestesia, porque muitas pessoas que estão assistindo não têm essa noção de como é um cavalo voltando à anestesia, e como você aborda essa questão da técnica e da segurança da equipe? Então, talvez o lugar mais desafiador para você montar uma equipe é na recuperação anestésica.
tá? Na sala de indução. Na sala de indução ou na sala de recuperação, né? Dependendo para que lado você está indo, né? Sim. Então, assim, existem posturas do cavalo, então você tem que entender de biomecânica do cavalo para deitar um cavalo e para levantar, né? Você tem que entender o que o cavalo está passando, né? O cavalo volta da anestesia, ele não é que nem uma pessoa que você fala, olha, acabou a cirurgia, você está bem, fica deitadinho. O cavalo, o instinto dele manda ele levantar de qualquer maneira. Assim que ele recobra a consciência, porque na natureza ele deitado ele é uma presa fácil. Sim. Então a técnica de você manter o cavalo deitado até que ele recobre a consciência, até que ele não tenha mais... Quando você tem o cavalo voltando, ele faz muito nistagmo. Esse nistagmo ele não permite que ele tenha equilíbrio. Então você tem que manter esse cavalo deitado, né? Quando você vai levantar esse cavalo, a gente tenta segurar esse cavalo até ele estar mais consciente possível. Só que aí você vai variar do tipo de cavalo, da raça do cavalo, da ansiedade que o próprio cavalo tem, né? Do comportamento que o próprio cavalo tem. E a gente tem algumas técnicas, né? Então a gente tem as técnicas que a gente coloca uma corda no rabo, a gente põe uma corda na cabeça para tentar fazer esse cavalo equilibrar. Lembrando que a gente nunca pode apoiar o cavalo na lateral, porque o cavalo ele não foge à pressão, ele se joga em cima da pressão, né? Então quando vem o leão para pegar o cavalo, encosta no cavalo, em vez do cavalo tirar o corpo do leão, ele vira contra o leão e mete o pé. Então, se você está levantando um cavalo e você escora a lateral do cavalo, ele vai se jogar em cima de você, porque é o instinto dele. Então, você tem que entender do comportamento, do instinto e da biomecânica dos movimentos para fazer o cavalo levantar. De farmacologia e psicologia, né? De farmacologia, de psicologia e de biomecânica, né? Sim. Porque um cavalo, ele primeiro, para levantar, primeiro ele põe as mãos para depois levantar o posterior. Ele tem que fazer um embalo com a cabeça para subir. Então, se você travar a corda antes dele dar o embalo para subir, você vai derrubar o cavalo. Se você puxar a bunda do cavalo para o lado errado, ou o rabo do cavalo para o lado errado, você, em vez de ajudar ele a levantar, vai derrubar. Só que esse animal, ele vai levantar totalmente instável. Sim. Né? E ele pode cair, pode levantar, porque nem... Você imagina, você sai da anestesia, você sai da sala de cirurgia, você tá mal e mal acordado e uma enfermeira te põe em pé e fala, anda, né? É isso que a gente, né? Só que o cavalo precisa que isso aconteça, de uma certa maneira, né? Só que não é tão simples explicar, olha, você tá tonto por causa da cirurgia. Então o que a gente faz? A gente aprende a estabilizar o cavalo da melhor maneira. Então às vezes o cavalo levanta, cai, levanta de novo e você tem que se manter seguro dentro da sala de indução e fazer com que tudo que aconteça ao redor do cavalo seja o mais seguro possível para ele. Lembrando que você está tratando com um animal de 500 quilos. É praticamente você tem um Fusca desgovernado com a força dentro de uma sala de indução e você tem que fazer, só cuidando dessa biomecânica, fazer com que ele fique calmo e tranquilo no campo. Sim. Tá. Pode nos dizer quais foram os seus momentos mais gratificantes como médica veterinária de grandes animais? Poxa, difícil, né? Aquele momento que você parou, olhou e pensou, caramba, eu tô no caminho certo, eu tô na direção certa. Se eu falar que é todos os dias de certa maneira, né? Existe dentro dessa minha trajetória, eu vou ser bem sincera, né? A gente salva vidas, às vezes a gente salva, ou a gente salva a vida do animal naquele momento, porque uma hora ele vai morrer, né? Tudo que nós somos, né? Às vezes você trabalha com eu acho que uma das coisas que é mais legal é quando você tem uma cesariana de um cavalo que você consegue salvar a mãe e o potro. Eu acho que são momentos muito gratificantes, coisas que quando você olha na literatura diz que isso não vai, que você não vai, que todo mundo morreu e você consegue que aquele animal não morra, né? Então a gente trabalha hoje, a cirurgia de cólica hoje está relativamente estável, né? Mas quando você trabalha com grandes fraturas, né? Que apesar de eu não operar grandes fraturas, né? Hoje a gente montou a equipe para que tanto o levantado anestesia como o pós-operatório seja para salvar animais que normalmente eram destinados à eutanásia há muito tempo atrás, né? Só que tem uma coisa bem interessante sobre grandes fraturas. Então hoje em dia, antigamente se falava, cavalo quebrou a perna tem que matar. Hoje em dia a gente já fala, depende. Mas depende do quê? Depende do lugar da fratura,
da maneira que a fratura tá, depende se qual a contaminação, porque o cavalo é muito ruim, ele responde muito mal à contaminação, né? Sim. Então, depende do lugar, se está exposto, se não está exposto, e depende daquilo que você prevê para o bem-estar desse animal para frente, né? Então, você vai olhar um cavalo, se você vai dar condição para esse cavalo ter qualidade de vida ou não, né? Sim. Não adianta nada você tentar pegar um cavalo quebrado, fraturado, e você fazer os procedimentos para ele simplesmente. Eu acho que existe uma coisa bem interessante, você não pode salvar a vida de um bicho para você, o ego, dizer eu salvei a vida do bicho, eu não matei esse animal. Não, você tem que salvar a vida do animal para dar pelo menos qualidade de vida para ele, né? Então a gente fala em grandes fraturas, então hoje dá para fazer. Só que uma grande fratura é 60, 90 dias internado, e você junto com o veterinário, junto com o puta-se, não adianta nada você ter um baita veterinário, uma baita equipe, um baita hospital, um baita cirurgião, se o proprietário não está disposto a investir o que tem que ser investido. Por quê? Porque vai sair caro. E não é porque a gente ganha muito dinheiro, é porque realmente é um procedimento caro, né? E aí você tem a opção da eutanásia, né? A eutanásia, ela é uma outra questão muito séria na veterinária. Sim. Então hoje a gente consegue salvar cavalos de cólica que não salvava antes, a gente salva potrinhos que não tinham salvo antes, a gente hoje está operando grandes fraturas e a gente está conseguindo dar qualidade de vida para o animal, né? O proprietário também é engraçado, né, gente? É assim, chega um cavalo com cólica morrendo, a pessoa faz assim, fala, ai, faça tudo para salvar esse meu animal. Aí você faz tudo para salvar o animal. Aí depois do pós-operatório ele tem um inchacinho no pescoço. Não, porque aquele veterinário não presta, porque ele, né, fez uma cirurgia de cólica, agora tem um caroço no pescoço. Ou fez uma cirurgia de uma grande fratura lá, tíbia espatifada, pedaço de perna para tudo quanto é lado. A gente fala, nossa, vamos lá. Não, salva meu animal, porque eu amo, não sei o que, você salva o animal. Nossa, mas ó, gastei 20 mil reais aí e o cavalo nem consegue mais ser montado, olha que bosta, quer dizer, então há um delay entre proprietário, o que você, né, então, assim, veja, você está salvando a vida, né, você está dando qualidade de vida, não significa que o cavalo vai servir para o esporte, não significa que o cavalo não vai ter sequela nenhuma do procedimento, nós estamos salvando a vida e dando qualidade, é uma coisa, você dizer que o cavalo vai ficar igual ou melhor que ele estava antes, aí você está querendo ser Deus, ou você está querendo que o veterinário seja Deus, isso não existe, né? E aí a outra questão é a eutanásia. A eutanásia, as pessoas falam, é muito subjetivo. Eutanásia, quando fazer, quando não fazer. Eu não acho que tenha nada de subjetivo na eutanásia. Eu acho que a eutanásia é uma das coisas mais claras e objetivas que existe. A decisão da eutanásia é uma das coisas mais claras e objetivas que existe na veterinária. Porque nós podemos fazer, o médico não. Sim. Mas como é que é? Porque a vida tem que ser. Não, a vida... Veja, todo paciente que chega aqui, ele chega com um processo de algum grau de sofrimento. Ainda mais pacientes graves. Sim. Ou dor abdominal, uma fratura, ou isso aqui, né? Primeiro, a eutanásia tem que ser a solução para o paciente e não para o dono. Então, o primeiro ponto objetivo. Porque minha mãe tá velha e o cachorrinho dela ela não tem dinheiro de gastar. Isso, nada disso interessa para a decisão do veterinário. Porque a fulana é pobrezinha, não tem dinheiro. Nada disso interfere na decisão de uma eutanásia. Sim. A questão é, o sofrimento que esse animal está passando agora, vai ser um sofrimento que depois dele passar o processo, ele vai ter qualidade de vida? O que é qualidade de vida? É poder comer, beber, se locomover sem dor, poder interagir com pessoas ou com outros animais, vai poder exercer a sua vida ou não? Então, se eu pego um cavalo, uma grande fratura, que está lá todo estrupiado, que está lá com uma contaminação violenta, que você sabe que vai ter osteomielite, que esse cavalo nunca vai sarar e que ele sempre vai sentir dor no resto da vida, ele nunca vai ficar bem, você fazer ele passar por uma cirurgia que vai doer mais, que o desgaste orgânico dele vai ser maior, que o estresse dele vai ser maior, para você não ter um resultado, para ele ficar igual ou pior que ele estava quando ele chegou, aí é uma questão da decisão da eutanásia. Não, eu vou operar um cavalo, ele vai se fuder na cirurgia, ele vai passar sonda, vai sentir dor da cirurgia, vai passar isso, vai passar aquilo, mas daqui a, sei lá, um mês ele vai estar feliz e contente no pasto, ou pelo menos bem no pasto, conseguindo se virar. Então a eutanásia não cabe.
Então ela é muito objetiva, ela não tem nada de não objetivo. É assim, primeira coisa, tem que ser para o paciente. Segunda coisa, eu tenho condição de fazer ele passar por esse sofrimento para ele ter qualidade de vida ou não? Sim. Né? Então são coisas que a gente tem que pensar. E é sempre em relação a ele, nunca em relação ao meu ego de não querer perder. Sim. Porque a gente não quer, ninguém quer perder. Você perguntou da psicologia, você acha que eu gosto de perder um paciente? Você acha que é fácil lidar? Eu não lembro de quantos cavalos eu perdi na minha vida de cólica, quantos cavalos eu atendi, quantos cavalos eu... Não lembro. Mas eu lembro de todos que eu perdi. Sim. Entendeu? Não é fácil perder. Mas o sofrimento do animal, o paciente em si, tem que estar à frente do seu ego. E isso talvez seja a coisa mais complicada da vida, né? Porque, eu passei, já me aconteceu, e eu tive que trabalhar isso também. Eu passei 3, 4 noites com um potrinho abraçada nele, fazendo tudo, e ele morreu. E aí a gente fica desesperado, e a gente quer se matar, veterinário. Não. Você tá pirando na batatinha. Quem tá sofrendo ali, não é o potro, é o teu ego. Sim. Quem está sofrendo é a sua capacidade. Uma pessoa que chora quando um paciente morre, se descabela e ganha xilique e não quero mais, eu estou sofrendo muito, essa pessoa não está preocupada com o sofrimento do bicho. Essa pessoa está preocupada com o seu sentimento de perda. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para isso. Onde eu tenho que colocar acima do meu sentimento de perda, acima do meu desespero, do meu xilique, do meu emocional, eu tenho que colocar o sofrimento do animal. Se compensa para ele, não compensa para ele, até onde eu posso ir, até onde meu ego interfere nisso, até onde eu estou fazendo pelo motivo certo, até onde eu estou fazendo eu me sentir bem, entendeu? E isso é uma coisa bem difícil, e eu vou falar para você, hoje eu acho que eu tenho isso muito bem resolvido, hoje talvez eu saiba orientar as pessoas que trabalham comigo nesse sentido, e não é fácil para elas aprenderem isso, né? Sim. Eu acho que uma eutanásia, você perder um paciente, ou você achar que fez alguma coisa errada com o paciente, são as coisas que são muito doloridas, entendeu? E são doloridas para mim até hoje em dia, mas hoje em dia eu tenho uma outra maneira de me relacionar com os meus próprios sentimentos. E a solução para isso é você pegar o seu ego e colocar lá embaixo e, né? Uma coisa que eu acho, assim, muito triste, né? A gente vê, às vezes, postagem de veterinários, perdemos fulano, o cavalo morreu, porque, meu Deus do céu, como eu tô... Cara, eu fico triste, porque só através dessa postagem eu já vejo que a pessoa nunca se preocupou com o bicho. Sim. Só com aquilo que ela estava sentindo. Entendeu? Então... a INRET é fria, é grossa, é seca, a equipe da INRET... Não é. A gente está focado em uma coisa. E não focado em ficar acariciando o nosso ego. INRET, você nunca chorou porque perguntou. Você nunca chorou por ter perdido um animal? Sim, já chorei bastante vezes. E eu nunca achei isso bacana da minha parte. Porque toda vez, quando eu chorei por perder um paciente, eu coloquei o meu eu acima daquilo que ele sofreu. O seu sentimental. Eu aprendi com uma amiga minha, que ela é mãe de uma criança que tem uma doença rara, que é, assim, bem dramático, né? E vive no hospital e tal. E um dia chegaram para ela e falaram, mas ele sofre, mas você também sofre por estar com ele. E ela me deu a maior lição de humildade que alguém pode ter dado, e realmente ela me falou uma das coisas mais importantes, até para eu tomar decisões com relação à veterinária, em relação aos sentimentos da gente. O que ela me disse? O que ela disse e respondeu para essa pessoa? Né? Ela respondeu para essa pessoa, eu não estou sofrendo. Quem sofre aqui nessa situação e que está sentindo dor e que não consegue comer e que não consegue levantar, é meu filho. Eu não estou sofrendo. Porque eu sou uma pessoa saudável. Sim. Então, é fácil de lidar com esse psicológico? Não é. Mas, hoje em dia, a gente está alimentando a coisa errada, entendeu? A gente está alimentando um sensacionalismo em vez de a gente alimentar a questão da possibilidade de a gente fazer a diferença e diminuir o sofrimento do teu paciente.
né? Henriette, o que você fala da veterinária? O que você quer da veterinária? Como veterinário, o que você quer? Você quer, no dia que eu não conseguir, que pela minha intervenção um paciente não tiver sofrido menos, não é um bom dia. Eu posso ganhar sempre? Não, não posso. Mas eu posso fazer ele sofrer menos. Sim. Né? Então eu acho que o objetivo está um pouco torcido. Né? Hoje a gente vê muita gente chorando, descabelando. Cara, eu tenho a minha cachorra. No dia que minha cachorra que é pra vando, pra cima e pra baixo, com ela dorme na minha cama. No dia que ela morrer, claro que eu vou ficar triste. Claro que eu vou chorar, claro que eu vou sentir falta. Mas eu tenho um vínculo, né? Um proprietário quando chora porque perdeu um cavalo, porque perdeu um cachorro, é lícito, porque é um luto dentro da família. Mas um profissional que está preparado para isso, querer sofrer mais do que o bicho que sofreu, ou mais que o proprietário que sofreu, eu posso até ser meio grossa, mas eu acho ridículo. Sim. Hoje em dia, a veterinária, um assunto meio polêmico, né? A veterinária ela é muito associada com essa epidemia de depressão que está tendo, né, entre os veterinários. Isso é uma coisa muito séria. E é uma coisa muito entendível, né? Então, até sobre aquilo que a gente estava falando agora, né? Parece Sim. tão simples, porra. Faz assim, põe o bicho na frente. Bolo, né? Uma receita. Não é bem assim, porque eu também já passei meus perrengues. Também já tive minhas depressões, já teve pessoas próximas de mim como veterinários que tiraram a própria vida, e eu acho que é muito sério. Mas eu não acho que seja sério porque simplesmente, eu não consigo ver um bichinho sofrer. Eu acho que isso é uma coisa... Da medicina em geral? Não, eu acho que... Veja, o veterinário se matar porque eu não consigo ver um bichinho sofrer, eu acho que é muito superficial, muito raro. Eu acho, sim, que existe um motivo muito grande para a veterinária ser a profissão de maior índice de suicídio entre as profissões. Mas qual que eu acho a responsabilidade disso? Né? É que, na verdade, a gente tem um acúmulo de funções. Né? Então, na medicina humana, você tem um médico que vai lá, examina, diagnostica e fala lá para tomar quimioterapia. A quimioterapia é uma merda, dói, vomita, passa mal. Aí o médico passa a prescrição do que tem que ser feito. Aí ele se retira da cena. Aí entra a enfermeira que vai lá fazer o acesso e aplicar o medicamento. Aí ela sai da cena. Ela está responsável pela dor do paciente naquele momento, de acessar, da pessoa reclamar, da criança chorar, do velhinho xingar. E daí ela sai da cena. Aí elas tomam remédio. Aí a pessoa se mata de vomitar, cagar, mijar na cama, passar mal e não sei o que. Quem vem? Um atendente de enfermagem que vai fazer todo esse cuidado com o paciente. Aí os familiares estão tudo desesperados e dando marretada na cabeça. Aí o que acontece? Não vem o médico, vem o assistente social, vem o psicólogo. O que acontece? O problema da veterinária é que a gente não tem esse descanso. Sim. A gente é o médico, a gente é o enfermeiro, a gente é o atendente, a gente é o psicólogo. E o que sobrecarrega na medicina veterinária não é o ser médico veterinário. É que não existe essa diferença. Então, assim, a mesma pessoa que manda fazer uma quimioterapia, que você sabe que o outro vai ficar passando mal, vomitando e sentindo dor no acesso, é o que vai fazer o acesso, é o que vai limpar o vômito, então assim, você está dentro, você não consegue delegar uma responsabilidade. A enfermeira, eu estou fazendo o que o médico passou. O médico falou, eu estou mandando fazer, mas não sou eu que vou fazer. Então você tem vamos dizer assim, um respiro psicológico no meio disso. Por isso que é importante a equipe. Sim. Entendeu? Por isso que é importante a equipe. Quando você tem uma equipe, hoje a gente no hospital tenta trabalhar nisso, então você tem, apesar de todo mundo meio que fazer tudo, mas a gente tem as escalas. Então, assim, existe um pouco a separação disso para que todo mundo psicologicamente consiga ter esse cantinho de refresco, né? Então, vamos colocar você como estagiária, né? Então, eu falei lá que vai ter que fazer o curativo, raspar as crostas da ferida do cavalo 2 vezes por dia. Daí eu passo isso pro veterinário, ele passa lá um protocolo, quero que faça antibiótico, quero que faça o curativo. O veterinário vai fazer, vai dar uma olhada como é que tá a ferida, vai falar como é que é pra fazer.
Aí o residente vai lá fazer o curativo e vai lá esfregar enquanto o cavalo tá brabo, reclamando, com dor, e ele vai passar aquela dor. Aí fechou o curativo, daí quem vai ser a pessoa que vai lá ver se o cavalo tá com dor, se tá comendo, se não tá comendo, se tá conseguindo urinar, ficar em pé é o estagiário. Então você consegue ter uma separaçãozinha disso. Sim. Mas são etapas. Dentro da veterinária não são profissões específicas, são etapas, né, que você tem que cumprir. Então um veterinário comissionado hoje, ele vai ter passado pela parte de cuidar se o cavalo está comendo, se o cavalo está bebendo, se ele está deitado, se está fazendo escara, se não está fazendo escara, né? Uhum. Ele vai passar por esses processos. Hoje ele não precisa fazer mais, mas ele sabe como é que é ainda, né? Sim. E agora falando de coisas positivas e boas, esses tempos atrás teve aqui no hospital um caso diferente, um caso novo, né? De uma reanimação de um potro. Você pode falar um pouco de como foi a sua sensação, como você sentiu após esse feito? Querendo ou não, um grande feito, né? Então, a reanimação cardiorrespiratória de um cavalo é um negócio bastante complicado e muitos dizem que não é possível. Sim. Né? Foi um misto de sensações, porque a primeira sensação foi de uma grande frustração, porque ele era um potro que não estava em risco de vida. Sim. Né? Aconteceu provavelmente uma revascularização daquela região, mas era um animal que era para fazer uma cirurgia sem problema nenhum em anestesia e nada. Então, antes da gente ter sucesso, a primeira coisa que aconteceu foi de uma enorme frustração. O sentimento meu foi horrível, porque aquilo não era para ter acontecido naquele momento. Uhum. Né? E aí realmente a gente entrou com um trabalho em equipe, onde a equipe é sincronizada. E aí eu vou dizer, às vezes as pessoas vêm aqui e não querem mexer com cachorro. Sim. Ai, porque eu não gosto de mexer com cachorro, eu quero mexer com cavalo. As pessoas gostam de mexer com cavalo. A gente não treina reanimação cardiorrespiratória em cavalo. A gente treina em cachorro. Sim. Em cachorro a gente faz sempre. E a equipe só estava bem treinada para fazer em cavalo porque a gente já sabia o que cada um tinha que fazer na repetição do cachorro. No cavalo não foi difícil. Não é que não foi difícil. Foi uma coisa que a gente sabia da sequência. Só que realmente eles são mais difíceis para a gente fazer uma reanimação. No momento, até esse potro bater o coração, não existiu um segundo bom dentro da minha pessoa. E acredito que nenhum de nós se sentiu bem. Nem o Wolf que estava em cima, nem a Elô que estava anestesiando, nem eu que estava operando. O grande sentimento de todo mundo naquele momento era que merda. Aflição, né? Aflição, angústia. Quando o potro voltou a bater o coração, foi um alívio. Nossa, muito legal. Porém, a gente veio com a preocupação daquilo que poderia acontecer com ele. E realmente aconteceu. Ele levantou mal, ele teve convulsão, ele apoiava a cabeça na parede. Quando esse potro teve alta, foi realmente uma sensação muito boa, muito gratificante, muito positiva. Porém, nós somos foda. Nós somos foda. Cara, nós somos, mas aquilo não podia ter acontecido. Então nós somos foda, mas peraí. Né? Aí, às vezes, o meu pessoal da minha equipe briga comigo. Pô, Henriette, a gente faz um monte de coisa e quando a gente acha, fez um monte de coisa legal... E aí, quando a gente quer falar desse monte de coisa legal, vem você e fala, mas naquele momento, devia ter feito diferente. Sim. Aí as pessoas ficam, poxa, Henriette, você não, mas é que assim, a gente tem que melhorar. Então a gente tem que foi uma sensação legal, foi top. Né? Eu acho que foi uma coisa muito gostosa para todo mundo da equipe, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não subir na cabeça, não subir no ego e a gente, de repente, não aprender com aquilo. Eu vou falar para você, foi muito legal, mas eu não quero mais ter que ressuscitar potro nenhum na mesa, entendeu? Sim. Eu quero que eles não parem. Sim. Eu quero ter a segurança de que isso não vai acontecer, né? Então, assim, é um momento que mostrou muita sincronia da equipe, foi um momento que mostrou muita sincronia da equipe, que foi um momento que o potro saiu andando, mas se a gente pensar objetivamente, cara...
quais conselhos você daria para estudantes que sonham em seguir essa carreira? É bem simples. Repetição, 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 repetição. Se colocar à disposição, and again. Se colocar à disposição, fazer aquilo que os outros não se dispõem, né? Porque você quer ser alguém na carreira, ser mais um não adianta. Então você tem que fazer o que os outros não fazem, se você quer ser alguém, né? Você tem que ir além do que os outros estão fazendo. Você tem que ter a proatividade. E tem uma outra coisa. Ai, porque eu amo bichinhos. Quer ver a frase que mais vai fazer um profissional não viver da veterinária e se quebrar e ser um frustrado pro resto da vida? É a seguinte frase: gosto mais de bicho do que de gente. Pronto, você está falido ou quebrado. Porque cachorro não paga conta, cavalo não paga conta. Se você não souber se relacionar com pessoas, ter aquele modelo de cintura para lidar com o tutor, né? Com o tutor, com o veterinário, com o teu colega de equipe, com tudo. Então essa história de que eu prefiro bicho do que gente, eu não quero mexer com bicho, isso é mentira. Sim. Você vai ser um frustrado, porque você vai ter que mexer com as pessoas. Ou você mexe bem com as pessoas, você tira proveito disso, e você consegue monetariamente ter um bom resultado, ou senão você vai ser um interno frustrado dizendo, a veterinária não foi o que eu pensava, porque você está pensando errado. Uhum. E na questão de experimentar áreas novas, na questão de experiência, para no futuro ser um bom profissional, na questão de buscar ser um bom veterinário, não focar no final da coisa. Então, vamos falar uma coisa. Existe uma máxima que é o seguinte: conhecimento não toma espaço. E o conhecimento é uma teia, não é uma linha. Sim. Né? Ele é uma teia. Eu vou contar uma historinha, porque a gente, é um podcast sobre o que me aconteceu. Um dia, bem nessa época que eu estava começando, eu não tinha respaldo nenhum e tal. E um dia um dono, hoje em dia é meu amigão, um dono de um grande Aras aqui, me chamou para conversar para ser veterinário do Aras dele. Porque eu já tinha atendido umas cólicas, eu já tinha mostrado, mas ele queria fazer um contrato comigo. E aí eu fui no escritório, cara. Um puta escritório. Lá no Centro Cívico, um andar inteiro. Chiquérrimo lugar. E eu já sabia que já tinham, e ele sempre tinha tido veterinário homem, e era um Aras que tinha mais de 200 cabeças. Eu precisava daquilo, queria trabalhar muito com ele e tal. E eu cheguei lá naquele escritório e aí mandaram com a secretária, eu fiquei sentada lá, olhando para as paredes. Gostei de uns quadros que ele tinha lá, achei bonito. Vamos fazer um parênteses. Meu pai era músico, meu primeiro emprego foi cantar em casamento e minha mãe tinha uma galeria de arte. Mas eu queria ser veterinário, eu nunca quis nada da profissão deles, mas eu me dispus a conhecer alguma coisa. Sim. Aí eu fiquei sentado olhando os quadros e, por acaso, os quadros que o cara tinha no escritório dele era um dos quadros de um artista que a minha mãe, quando eu era criança, tinha me apresentado na galeria e cujo eu tinha uma reprodução em casa, porque eu sempre gostei muito dele. Sim. Que é um curitibano. Quadros abstratos maravilhosos, com umas cores maravilhosas, chama Fukuda. Uhum. E aí, quando o cliente me chamou para entrar na sala, para conversar com ele, quando eu me apresentei, eu falei, nossa, doutor, ele era advogado, o senhor me permite, mas eu achei maravilhoso aqueles 2 quadros que o senhor tem do Fukuda ali na sua sala de entrada. Eu fiquei, realmente, é um dos artistas que eu mais gosto. Muitos anos depois, eu vim saber que um dos motivos que ele conseguiu ter confiança em mim é por eu ter conseguido fazer essa empatia com ele, Tem um nome chique para isso, que chama, como é que é? Esqueci o nome, que é um nome em francês que chama isso. Esqueci agora, Daqui a pouco eu lembro. Mas que fez com que ele confiasse em mim. Então, o que tinha a ver o cu com as calças? Nada, mas conhecimento não toma espaço. Sim. Conhecimento não toma espaço.
Eu saber como funciona uma escala de música, em algum momento pode ser que me ajude com algum cavalo. Olha, o potrinho tá relinchando 2 tons abaixo, sei lá. Sim. E aí talvez ele tenha uma coisa na garganta, não sei, entendeu? Então conhecimento não toma espaço. Então você tem que abrir todas as portas que estão à sua disposição para abrir. E não ter preguiça para isso. Sim. Né? Porque as coisas não são Google. Eu digitei uma coisa, dei uma resposta, digitei uma coisa. ChatGPT. Você tem, exatamente, você tem que experimentar, né? O sonho da minha vida era ser veterinária residente de Aras e trabalhar com reprodução de cavalo. Hoje em dia eu opero barriga. Putz, eu acho que é bem mais legal do que o outro universo que eu poderia ter ido. Mas por que eu fiz isso? Porque eu fui abrindo as portas que me foram mostradas. Tem gente hoje em dia que trabalha. Eu tenho uma das meninas que veio trabalhar comigo, que queria trabalhar com cavalo, e ela trabalhou com cavalo há um tempo, mas ela simplesmente ela se descobriu trabalhando com pet. Hoje é uma das melhores veterinárias de pet de Curitiba. Né? Ganha muito mais do que eu. Mas por quê? Porque ela se permitiu experimentar. Então, eu acho que as pessoas têm que se permitir experimentar. Elas têm que se permitir ir um pouco além da zona de conforto delas, ou daquilo que elas acham que tem que ser, ou daquilo que elas acham que é digno, não é digno, entendeu? Sim. E para estagiários que estão começando agora, até aqui mesmo no hospital, estagiários e residentes, qual as principais características que você olha e pensa, esse vai ser um bom profissional, ou esse vai ter excelência no que está sendo feito? É uma pergunta bem capciosa, né? Porque é talvez uma das grandes dificuldades. Primeira coisa, a pessoa tem que realmente gostar. Gostar do cheiro de cavalo, do cheiro do cachorro, né? Gostar do cheiro do hospital. Tem que gostar do que faz. Eu prefiro isso do que uma balada, do que qualquer outra coisa assim. Segundo lugar, a pessoa tem que se prontificar a ser além daquilo do comum, né? Como eu falei para vocês, eu só entrei na veterinária porque eu fiz aquilo que as pessoas não queriam fazer. Então, o estagiário, aquele que se dispõe e se prontifica a estar aqui e a fazer aqui aonde a gente precisa. Um estagiário que vem aqui só na horinha que ele tem um tempinho, quando ele não está namorando, quando ele não está com aula de zumba dele, ou quando ele não tem um manicure, quando ele não está estudando inglês, só naquele horarinho que ele tem, ele não gosta disso. Ele quer fazer isso para aparecer. Outra coisa é a questão de aparecer, né? Eu procuro pessoas, e o mercado procura pessoas que queiram aprender a ser veterinários, que queiram aprender a trabalhar com animal, que queiram aprender a estar dentro do hospital, e não pessoas que querem usar o espaço do estágio para tirar fotinho e postar no Instagram e no TikTok e causar mídia. Eu não sou contra mídias sociais, não. Muito pelo contrário, eu acho bacana, mas eu acho que o foco tem que ser a veterinária, tem que ser o paciente. O foco tem que ser aprender e não em ganhar curtidas. Se você puder ganhar curtidas com isso, apesar disso e dentro disso, ok, eu também não acho ruim, a gente também posta coisa na mídia, porque eu acho que hoje em dia a gente não consegue fugir disso, mas o foco não pode ser esse. Sim. E a terceira coisa, que eu acho que é uma coisa muito importante, é que assim, se eu vou falar aqui do hospital, né? É aquilo que eu falei, são relações interpessoais. Ninguém vem aqui para mexer só com bicho, você vai mexer com gente, né? E aí a gente pega estagiários e recém-formados, eu brinco, eles são sempre os pós-adolescentes, né? Que estão cheios de, eu não gosto de fulana fez isso, ciclano fez aquilo, aquele é assim, aquele é gordo, aquele é magro, não sei o que, não gosto desse. Não. Aí ficam, né? Então, a gente procura pessoas que não compliquem o ambiente de trabalho, que facilite o ambiente de trabalho, tanto nas relações interpessoais, quanto no trabalho que desenvolve, na proatividade, né? Que não são pessoas que segregam, que são pessoas que unem. Sim. Né? O melhor estagiário é aquele que faz um churrasco, cara. Não é porque eu gosto de comer carne, mas é porque ele congrega as pessoas, congrega os veterinários, congrega os funcionários do hospital. Sim. E isso é uma coisa importante. Entendeu? Então, acho que eu procuro hoje pessoas que gostem da veterinária, que queiram aprender, que se dispõem a ir além da sua zona de conforto e que principalmente tenham capacidade de se relacionar. Sim. E agora, para finalizar nossa entrevista, durante toda a sua profissão, toda a sua trajetória, você conseguiria definir a veterinária em uma única palavra? Depois dessa conversa, o que você acha que eu responderia?
Insistência, teimosia ou resiliência? Repetição, 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 repetição. Sim. Né? Aí você chega. Você, só naquilo que você treina, você tem a chance de se tornar melhor. Quem sabe pra frente se tornar bom. E quem sabe um dia, se você se esforçar muito, ser lembrado por isso quando você não existir. Então, ficamos por isso hoje. Gostaria de adicionar mais alguma coisa? Dar mais um conselho?